pastor presidente estava em pecado, e aí foi revelado, ele estava adulterando com 3 mulheres ao mesmo tempo. E nós resolvemos sair da igreja, estávamos lá fazendo nossos cultos domésticos, sem saber o que nós íamos fazer. O pastor Marcos nos convidou para abrir uma quadrangular na época. Um pastor Nenê falou assim, a gente queria uma igreja Brasil para Cristo. Um pessoal da Renascer nos chamou também, um pessoal da Presbiteriana. Mas, assim, pouco tempo fazendo os nossos cultos em casa, juntamos 70 pessoas. Então, eu limpava a casa antes de começar os cultos, e quando terminava, limpava tudo de novo, porque 70 pessoas frequentando a tua casa, aí a gente já resolveu alugar um salão, e assim surgiu a CQL. Não foi uma coisa assim, agora nós vamos abrir uma igreja, porque Deus nos chamou para abrir uma igreja. Não foi assim que aconteceu. A gente saiu e ficou pensando, para onde a gente vai? E as doutrinas das outras igrejas, assim, não se encaixava com que... Por exemplo, a gente gosta muito da doutrina da presbiteriana, mas a visão G12 não se encaixava numa igreja presbiteriana. Né? A gente, então, pensamos em tudo isso, e quando a gente foi ver, tinha surgido a CQL. O pastor Paulo falou, agora precisa registrar a igreja, né? E nós registramos, e assim começou a CQL. Mas o pastor Marco sempre foi muito amigo, é aquela pessoa que chega assim e fala assim, ô Carmen, e essa camisa do pastor Rairine aí, esgarçada? Eu falei, pastor, eu falei para ele não pegar essa camisa, e ele falou que é confortável e gosta, vou jogar no lixo essa camisa aí. E ele chega aqui e fala, Carmen, esse TNT nesse corredor aqui. Eu falei, que tem uma programação das crianças, né? E aí, das crianças, sei. Ele tirava uma assim, falava para a Andressa, eu não gosto de você de cabelo laranja, gosto de você de cabelo loiro. Ele era engraçado, assim, ele falava assim, mas ele era divertido demais. E foi muito triste, né, o velório, nós choramos muito ontem, eu, pastor, a Andressa, e estivemos lá no velório, depois fomos até o enterro foi em Votorantim, a cidade onde ele nasceu, e os pais deles estavam enterrados, e como tinha um túmulo da família lá, ele falou, quando eu morrer eu quero ser enterrado aqui, então fizeram o desejo dele. E ele participava de um grupo de motoqueiros, né, como chama? Águias de Cristo. E os motoqueiros foram todos na frente, assim, ou atrás do carro, estava levando o corpo, e quando chegou no cemitério, eles entraram dentro do cemitério com as motos, e foram acompanhando, assim, o caixão, conforme o caixão ia passando, eles iam... aquele barulho de moto, né? E foi muito emocionante, assim, todo mundo amava muito, porque ele era muito simpático, muito amável. E nós sabemos que a vontade de Deus foi feita, nós não queríamos que ele partisse tão cedo, tinha 59 anos, praticamente quase que a idade do pastor Rairine. O pastor Rairine vai fazer 57. E a gente ficou muito triste, mas acho que os céus está em festa, né? Pela vida dele. A apóstola Lúcia parecia estar muito bem, os filhos também. Os filhos choravam muito, a Lúcia não vi chorando, mas nós temos o Espírito Santo que nos consola, né? Isso é muito bom. Hoje eu quero falar sobre o tabernáculo. O título da nossa pregação
Agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Você é templo do Espírito Santo. E o tabernáculo de Deus habita em você. Amém? Vamos orar. Senhor, fala conosco, Senhor. Teu Espírito Santo nos ilumine, Senhor. Tira todo o tampão dos nossos ouvidos, Senhor, ilumina as nossas vidas, fala aos nossos corações, te pedimos em nome de Jesus, amém. Quero ler 1 Coríntios 6, 19 a 20. 1 Coríntios 6, 19 a 20. Diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Deus habita em nós, Ele habita em nós. E então nós habitaremos eternamente com Ele lá no céu, porque Ele vai voltar para nos levar. E Ele disse que Ele foi preparar morada. Eu acho que a gente não é só assim, morar num palácio ou um quarto numa mansão. Eu penso que Ele foi preparar planetas para a gente governar, porque está demorando muito, né, gente? Você concorda comigo? Porque se fosse só um quartinho para a gente ficar lá no céu, já devia estar pronto, você não acha? Eu acho que ele está assim fazendo uns planetas e vai dizer, agora você vai para esse planeta, você para aquele, você aqui, porque 2021 anos ele não voltou ainda. Estou achando isso. Mas diz que para ele 1000 anos é como um dia, né? Deus habita em nós. Salmos 23, 6 diz assim: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Então nós vamos mesmo habitar com Ele eternamente, com Ele lá no céu. Jesus foi embora, mas Ele está voltando. Ele está voltando. João 14, 1 a 4 diz assim: não se turbe o coração de vocês, creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu não teria dito a vocês, vou preparar lugar para vocês, e quando eu for e preparar lugar, voltarei, e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então, estaremos com Deus, seremos de Deus, habitaremos com Deus, assim como Ele habita em nós, nós habitaremos com Ele, eternamente. E esse é o nosso consolo, né? De saber que o pastor Marco Tomasi está lá no céu e vai viver eternamente. Quando a gente morrer, a gente vai encontrar com Ele lá no céu. Ele vai estar nos esperando lá. Apocalipse 21, 3 diz assim: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens. E eu quero falar sobre o tabernáculo. Tabernáculo, para você saber o que é. Algumas pessoas não sabem o que é o tabernáculo, né? E nós vamos aqui estar aprendendo um pouquinho sobre o tabernáculo de Deus. Êxodo 25, 8 diz assim: farão um santuário para mim e eu habitarei no meio deles. Nós fomos criados para ter comunhão com Deus, sabia? Se você acha que você não tem propósito nessa terra, eu quero dizer a você, você foi criado para adorar a Deus. Para isso você foi adorado,
Então, o homem, ele tinha comunhão com Deus. Adão e Eva tinham comunhão. Deus ia no jardim na virada do dia e tinha comunhão. E por causa do pecado, não se tinha mais comunhão. O pecado nos afasta de Deus. E o homem tem que se voltar a Deus para ter comunhão com Deus. Então, para você adorar e ser um adorador, tem todo um processo até você conseguir chegar à adoração. Então, nós vamos ver que o tabernáculo é todo o processo que você tem que fazer para chegar no Santo dos Santos. E nós vamos ver aqui o que é preciso fazer para chegar e conseguirmos adorar. Então, o povo de Deus foi escravo no Egito, né? E quando eles quiseram sair do Egito, o que eles falaram para Faraó? Nós vamos no deserto para adorar a Deus. Adorar a Deus. Mas será que esse povo sabia adorar a Deus? E aí Deus teve que ensinar como adorar a Deus. Como? Então, Deuteronômio 8:2 diz assim: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Eu quero perguntar para você, será que você está passando por um deserto? Está passando por um deserto, irmão? Tá? Talvez Deus esteja te provando. E se Ele está te provando, é porque Ele quer te aprovar. Ele quer te aprovar. Então, o deserto serve para provar as pessoas. Jesus, quando foi batizado, foi levado ao deserto para ser provado. E foi aprovado. O povo de Deus foi levado ao deserto para ser aprovado e muitos foram reprovados. E alguns foram aprovados e entraram na terra prometida. E esse tabernáculo foi construído no deserto. Deus fala com Moisés: quero que me construa um tabernáculo no deserto. E esse tabernáculo, então, foi construído no deserto. E como é que foi construído? Foi construído com madeira de acácia. Pastora, mas por que ele não escolheu uma madeira mais nobre como o Líbano? Por que madeira de acácia? Madeira de acácia é cheia de nó, é uma madeira dura, é uma madeira difícil de cortar. Você pega o machado e tem que trabalhar muito para conseguir cortar uma madeira de acácia, porque ela é dura, depois serrar. E Deus mandou fazer tudo na mesma medida, tudo certinho, e elas tinham uns encaixes. Uma madeira encaixava com a outra. Por quê? O que significa madeira de acácia? Madeira de acácia somos nós, a nossa natureza humana. Nós somos duros de coração, duros, pessoas duras. Às vezes você fala assim: poxa, a pessoa não aceita Jesus, que pessoa dura de coração. Como pode ser tão dura assim? Parece que não entende. O pastor está pregando, a pessoa fica lá dormindo, né? E não presta atenção, pessoa dura. Por quê? Nós somos essa madeira de acácia. E essa madeira de acácia tinha encaixe, um encaixava no outro. Por quê? Porque nós temos uma aliança com os nossos irmãos. Nós temos um pacto um com os outros. Somos conectados um com os outros. Então, esse negócio de distanciamento social está por fora. Nós somos o corpo de Cristo. E não dá para uma perna estar ali, outra perna estar lá, um pé está aqui, a orelha está lá. Não. É um corpo unido, ligado uns aos outros.
E essa madeira de acácia, ela era revestida de ouro. Por quê? Representando a cobertura de Deus sobre as nossas vidas. Porque Deus, quando olha para nós, Ele vê Jesus nas nossas vidas. E não a madeira de acácia dura, difícil de se lidar. Ele vê Jesus nas nossas vidas, a nossa cobertura. E essas madeiras, elas não foram colocadas no chão da areia do deserto. Elas tinham uma base de prata. Essa base de prata significa a redenção de Jesus sobre as nossas vidas. Nós temos uma base, nós temos um alicerce, nós fomos plantados na rocha, que é Jesus. Ele é a nossa redenção, Ele é a nossa salvação. E a igreja está nesse alicerce de prata, que é a redenção em Cristo Jesus. Fomos cobertos pela justiça de Deus. João 14, 15, 6. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Então Ele é o caminho, Ele é o alicerce, Ele é o nosso tabernáculo. Nós estamos nele e Ele está em nós. O tabernáculo tinha 3 partes. A área externa, todos podiam frequentar, chamado de pátio. O segundo lugar era o lugar santo, onde só o sacerdote podia entrar. E o lugar santo dos santos, só o sumo sacerdote podia entrar. Uma vez por ano. Então, no lugar externo ficava o altar de bronze, onde os animais eram sacrificados. O pecador pegava o animal, colocava a mão sobre o animal e transferia seu pecado para o animal, e o sacerdote sacrificava, e o sangue era vertido, e o corpo do animal era queimado no altar de bronze. O altar significa símbolo do Calvário, da cruz de Jesus. Símbolo do Calvário da cruz de Jesus. Nenhum sacerdote podia entrar no lugar santo sem antes passar pelo altar de bronze. Nenhum sacerdote podia entrar no lugar santo sem antes passar pelo altar de bronze. Estão entendendo? Primeira coisa que tem que acontecer na sua vida: passar pela cruz. Passar pelo altar de bronze, onde tem o sacrifício. Hoje a gente precisa sacrificar animal? Não. Jesus foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu. Nós transferimos o nosso pecado para Jesus. Ele morreu lá naquela cruz para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, para que os nossos pecados fossem redimidos. Então Ele morreu. Então você primeiro tem que passar pela cruz, pelo altar de bronze. Primeiro passo. Depois, o que o sacerdote fazia? Ele se lavava na bacia de bronze, com água. Lavava os pés e lavava as mãos. Porque também não tem como lavar o pé sem passar água na tua mão, né? E também não tem como você lavar o pé e depois não lavar a mão. Porque sua mão vai ficar com cheiro de chulé. Então ele lavava o pé e a mão antes de entrar no lugar santo. Aí tem gente que fala assim para mim: ai, pastora, estou no santo dos santos. E não passou pela cruz, está tendo uma vida de pecado. Como assim? Você está no santo dos santos, está tendo uma vida de pecado?
Vai passar pela cruz primeiro. Passa pela cruz. Embora você seja salvo e tenha passado pela cruz, mesmo assim, redimido pelo sangue do Cordeiro, você continua pecador e precisa se lavar sempre. Eu já preguei sobre o lava-pés, né? E a necessidade de você estar confessando os seus pecados para o seu líder e confessando os seus pecados para que você sare desse problema. Você pare de ter uma vida de pecado contínuo e se converta, muda o seu caráter, muda a sua atitude, muda a sua vida de pecado. Para isso que serve o líder. Menino, você tem que parar de ter dívida. Menina, você tem que parar de ser namoradeira. Meninas, parar de adulterar. Não pode fornicar. Não pode roubar lá na firma que você trabalha. Para de usar droga. Para de fazer coisa errada. Para de dar uma de boiola. Põe um homem no corpo, põe uma mulher no corpo. Deus te fez homem e mulher. Então, somos purificados pela lavagem com água. O que é essa água? É a palavra de Deus. 1 João 1, 7 a 9. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos em pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Depois de se purificar, o sacerdote podia entrar no lugar santo. O lugar santo tinha 3 peças. A mesa com os pães da presença, ou da preposição, o altar de incenso e o candelabro. A mesa com os pães simboliza Jesus. Jesus, o pão vivo que desceu do céu, que nos alimenta todos os dias. Você precisa ler a Bíblia todos os dias, porque você precisa estar alimentado por Jesus. O altar de incenso, de manhã à tarde, o sacerdote acendia o fogo. Significa as orações. E 3 coisas tinha nesse incenso. Estoraque, que é uma resina retirada de uma árvore. Essa resina não podia ser retirada cortando a árvore, porque a árvore que dá resina, se você corta ela, começa a correr a resina. Mas algumas árvores, ela escorre naturalmente. Eu tinha um pinheiro em casa que ele escorria naturalmente, não precisava cortar o galho, mas quando cortava também escorria a resina. E era uma resina cheirosa, tinha cheiro de pinho. E eu lembro que eu subia nas árvores, às vezes meu pai tinha podado o pinheiro, e adivinha? Aquilo grudava tudo no meu cabelo e não desgrudava nunca mais. E minha mãe tinha que cortar onde grudou a resina. Então, eu acho que essa resina deve ser uma resina bem cheirosa. Bem cheirosa. Geralmente as resinas são cheirosas. Então, se tirava daquilo que escorria naturalmente, tá? Por quê? Porque as orações, o louvor e a adoração têm que fluir livremente e espontaneamente. Não pode ser uma coisa forçada, obrigada. A pessoa tem que fazer aquilo
porque é uma coisa que ela quer fazer naturalmente, para que as orações subissem com um aroma suave. E também, nesse incenso, tinha o âmbar, tirado de um molusco marinho achado nas profundezas do mar, que significa que as orações têm que vir do profundo da nossa alma. E o gálbano, arbusto do deserto, que era amassado, triturado e retirado o suprassumo, significava um coração quebrantado. E também tinha sal, que significa pureza, nessa composição que era colocada para fazer o incenso, que eram as orações que subiam ao céu. Também tinha um candelabro com 7 hastes para iluminar o local, que era colocado azeite, colocava fogo e ficava queimando e aceso esse candelabro, que quando a igreja estuda a palavra, ora, ela brilha como castiçal. Obrigada. Eu e minha renite, sinusite. Fica escorrendo o nariz. A igreja tem que brilhar. Pastora, mas eu sou tímida, eu não gosto de pregar a palavra de Deus, eu sou antissocial. Então vai se curar. Pode deixar de ser tímido. Ah, mas eu não gosto de falar com as pessoas, eu não sei falar. Aprende a falar. Deixa de ser tímido. Em Apocalipse 21:8 diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Não herdarão. Então, se você é tímida, se você é antissocial, se você tem problema de relacionamento, se cura, se converta, procura um médico, um psicólogo, sei lá, faz um curso de teatro, faz alguma coisa. Você tem que brilhar, você foi feito para brilhar, você não foi feito para ficar num cantinho, escondidinho, quietinho, sem aparecer. Luz aparece, luz brilha. Deixa eu ver onde eu estou aqui. Dentro do Santo dos Santos, existia apenas uma coisa, nós falamos do lugar santo, que só o sacerdote podia entrar. Você quer entrar no lugar santo? Quer entrar no lugar santo? Quer? Quer mesmo? Então, você tem que ser luz que brilha, se alimentar da palavra, você tem que orar, você tem que ler a palavra, meditar na palavra, ser um sacerdote. Agora, você quer entrar no Santo dos Santos? Você quer entrar no Santo dos Santos? Você tem que ser um sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Ah, pastor, eu já entrei no Santo dos Santos. Aí eu fiquei lá adorando ao Senhor, adorando. E ter uma vida de pecado. Então você não entrou no Santo dos Santos. Nunca esteve no Santo dos Santos. Você precisa ser um sumo sacerdote. Só o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. E o que tinha lá dentro do Santo dos Santos? Tinha uma cortina que separava o lugar santo do Santo dos Santos. E neste lugar tinha a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era feita de madeira de acácia. Como assim, pastora? Mas a madeira de acácia não significa a humanidade? Significa. Ela era revestida de ouro, porque a Arca da Aliança representava Jesus.
Jesus, a nossa aliança. A arca representa Jesus. Ele era 100% humano, 100% divino. Por isso, feito com a madeira da acácia, revestida de ouro. E a tampa da arca da aliança, chamada de propiciatório, era uma tampa feita, uma peça só, toda de ouro, representando Deus, o único que podia fazer a apropriação por nós. E tinha 2 querubins, um numa ponta, outro na outra, mas a tampa com os querubins foram feito tudo junto. Não fez a tampa e depois colocou um querubim aqui e outro querubim lá. Fez toda ela uma peça só. E dentro desta arca tinha 3 elementos: um vaso com maná, as 2 tábuas das leis e a vara de Arão que floresceu. Por que tinha esses 3 elementos? O vaso com maná simboliza Jesus, o pão que desceu do céu. João 6,51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. As 2 tábuas da lei é a palavra de Deus, o verbo vivo. João 14,21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, esse negócio de que aceitei Jesus pela graça e vivo pela graça, então posso viver uma vida de pecado e posso fazer o que eu quiser, porque Jesus vai me perdoar, porque Deus é amor. E aí não tem lei? Como assim? Ele fala: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, este é o que me ama. Então, tem lá, dentro da arca que representa Jesus, tem as leis. Quais são as leis? Não terás outros deuses diante de mim, não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais aos filhos, da primeira à 4ª geração daqueles que me aborrecem, faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não roubarás, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Tudo isso está lá nos 10 mandamentos. Todos nos 10 mandamentos. E a vara seca de Arão que floresceu. João 3,16 diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pastora, por que você colocou esse versículo? Porque você faz parte da vara de Arão que floresceu. Você faz parte da vara de Arão que floresceu, e você precisa continuar a fazer essa vara florescer. Você precisa continuar a fazer essa vara florescer, dar frutos. Amém? Nós fomos escolhidos por Deus para levarmos outros filhos até Ele. E nós somos a manifestação de Deus aqui na terra. Através de Jesus, outros filhos de Deus serão salvos. Hebreus 1, de 1 a 6. Há muito tempo Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e expressão exata do seu ser.
sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto ao nome que herdou é superior ao deles. Pois o qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu serei seu pai, e ele será meu filho? E ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Somos frutos do amor de Deus e fazemos parte da vara de Arão. Você faz parte da vara de Arão. Que floresceu, que dá fruto. Então, você quer estar no Santo dos Santos? Você tem que dar fruto. Você tem que se alimentar do pão, do maná que desceu do céu. Você tem que cumprir as leis. Cumprir as leis. Amém? Amém. Esse santuário, ele era móvel. Então, ele tinha umas argolas e tinha umas varas, essas varas também feitas de acácia, cobertas de ouro. Quando o povo de Deus parava, montava toda a estrutura do tabernáculo. E quando o povo de Deus andava, desmontava tudo, e a arca era carregada por sacerdotes. Quem tocasse na arca caía morto. Então, tinha que pegar só nas varas. Não podia tocar na arca. Nem mesmo o sumo sacerdote podia tocar na arca. Nós somos esse tabernáculo. A igreja transporta a presença de Deus. Toda vez que você entra dentro de uma casa, todas essas coisas que estão no tabernáculo estão agora com você. E você pode manifestar nas casas toda essa presença de Deus. Você pode manifestar ela nas casas. Você é santuário de Deus. E para deixar a sua marca permanente aqui na terra, você tem que dar frutos. João 15, 4 e 5. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Floresça e dê fruto. Você quer ser um sumo sacerdote? Você quer entrar no Santo dos Santos? O véu foi rasgado. O véu que separava o Santo dos Santos foi rasgado depois da morte de Jesus. E agora nós temos acesso ao Santo dos Santos. Nós temos acesso ao Santo dos Santos. Nós temos acesso ao Santo dos Santos. Você tem acesso ao Santo dos Santos. Mas não se esqueça que para chegar até lá, você tem que ser um sumo sacerdote. Você tem que ser um representante de Jesus aqui na terra. Não se esqueça nunca, você é Jesus aqui na terra. Você é Jesus aqui na terra. Você entende isso? Você é Jesus aqui. Você representa Jesus aqui. As pessoas olham para você. Você é o representante de Jesus na vida delas. Se você der na trave, elas vão achar que Jesus dá na trave. Você é representante de Jesus aqui. Vocês são representante dele aqui na terra. Vocês podem curar, podem salvar as pessoas, podem levantar as pessoas, tirar elas das trevas.
e mostrar a verdadeira luz. É conosco essa missão. Os anjos queriam pregar a palavra de Deus e Deus deixou com a gente essa missão. Amém? Você que quer ser um sumo sacerdote, entrar nos Santos dos Santos, vem aqui, nós vamos estar orando. Pode colocar a música.